A paz do Senhor, irmãos. Amém? Gostaria de deixar uma palavra em que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Amém? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha abençoar a sua casa, que o Senhor venha abençoar tudo a sua família. Amém? Gostaria de trazer um texto que está escrito em 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 16 a seguir, que está escrito assim: porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que comes pão e beba água. Porém, mentiu. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, a gente vê uma passagem poderosa, uma passagem em que o profeta, o homem de Deus, ele foi profetizar contra a casa de Jeroboão, que Jeroboão, ele foi o sucessor, que depois que Salomão morreu, o profeta Aías vai até esse Jeroboão e divide um pedaço de pano e dá 10 tribos, 10 pedaços para ele e deixa 2 do lado de fora. E isso significava que a casa de Israel seria dividida e que Jeroboão iria governar, ele ia reinar sobre 10 tribos e 2 ficariam sobre a casa de Davi, a descendência de Davi, que era Judá e Benjamim. E assim aconteceu, só que esse Jeroboão, ele começou a reinar e começou a fazer tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe? E o profeta foi até esse Jeroboão e profetizou. E Deus ordenou para esse profeta que não era para ele comer pão e nem beber água, e nem voltar pelo mesmo caminho em que ele tinha vindo, mas que era para ele ir para um outro caminho. E assim o profeta fez. E só que ele parou em algum lugar para descansar e se alimentar, e chegou esse profeta velho, que a Bíblia fala que era um velho profeta, e chega perto dele e pergunta, você é o homem de Deus que profetizou lá em Betel? E ele vai e diz, eu sou. Aí ele vai e fala assim, vem, o Senhor falou para você comer pão, para você beber água. Aí o profeta vai e diz para ele assim, não, eu não posso, porque o Senhor me ordenou para não comer pão, para não beber água, para não voltar para o mesmo caminho em que eu vim, e eu estou obedecendo a palavra do Senhor. E esse profeta velho chega para ele e fala assim, não, mas o anjo do Senhor, vou ler aqui para vocês entenderem, e disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e bebas água. Porém, mentiu. Amém, meus amados? Quando eu li esse texto, quando eu li essa passagem, quando eu li essa escritura em que Deus deixou aqui para nosso aprendizado, Deus falou fortemente comigo, irmãos, sobre esse texto, especificamente sobre esse versículo. Porque Deus ordena ao profeta que ele não coma pão, que ele não beba água, que ele não volte pelo mesmo caminho. Porém, uma pessoa que se diz profeta, veio e falou que eu sou profeta como tu, e o anjo do Senhor falou para mim. Irmãos, quantas pessoas que estão escutando falsos profetas, quantas pessoas que estão escutando falsas profecias,
Quantas pessoas que estão em lives, escutando pessoas falar que o anjo do Senhor, que o Senhor mandou te dizer, que o Senhor vai fazer, que isso, que aquilo, que Deus te ordena, que Deus manda te dizer isso e aquilo outro. E isso tem contagiado, tem influenciado fortemente nas igrejas, nas redes sociais e nas lives do Brasil afora. Quantas pessoas que estão aí escutando profetadas, quantas pessoas que estão indo por meio de caminho de falsos profetas, quantas pessoas que estão ouvindo falsos profetas, direções de falsos profetas, estão se iludindo por falsos profetas, por causa de profecias, por causa do seu ego, porque querem ouvir aquilo que agrada aos seus olhos e acaba escutando o que não era para escutar e acaba se dando mal. Sabe, Deus ordenou aquele profeta que não era para ele comer pão, que não era para beber água. Sabe, quantas pessoas que estão aí comendo, comendo pão mofado, bebendo água amarga e depois se dá mal na vida, escutando profetas de live que profetiza por troco de dinheiro, que profetiza por causa de Pix, profetas de Pix, profetas que têm conta, que coloca a conta assim para você depositar dinheiro para eles. São charlatões, são pessoas descompromissadas com Deus, são pessoas que estão matando pessoas, são pessoas que estão falando em nome de Deus, sendo que Deus não falou, pessoas que estão tendo visões, pessoas que estão tendo revelações, pessoas que estão profetizando e falando que o anjo do Senhor, que foi o Senhor, que o Senhor mandou, que o Senhor está falando. E não foi. A Bíblia mesmo fala que este homem enganou o profeta, falando que era profeta e levando uma falsa revelação, levando uma falsa profecia. A Bíblia mesmo nos fala que, porém, mentiu. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele acabou morrendo, irmão, porque o profeta enganou ele. E a Bíblia nos fala, se você for olhar ao decorrer dos versículos abaixo, do versículo 19, do capítulo de número 13 de 1 Reis, se você for acompanhar a história, você vê que esse profeta, ele foi com esse profeta velho, ele comeu pão, ele bebeu água, e chegou o momento em que Deus falou para ele, falou assim, você desobedeceu, então você vai morrer, e acabou o homem morrendo, e o falso profeta indo para a casa dele, ainda chorando, ainda foi chorar a morte do profeta que ele matou por mentir, por levar engano. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos sonhos, quantas pessoas que estão aí escutando esses falsos profetas de internet e falsos profetas de dentro da igreja, desses cultos pentecostais que não é culto pentecostal, é nada, é baderna, porque pula ali, pula aqui, mas a vida está toda destruída, não tem caráter, não tem isso, um fogo estranho, umas profecias que não provém de Deus, umas revelações sem pé, sem cabeça, que Deus mandou te dizer, 3 passos para a vitória. Deus tem 3 recadinhos para você. Eita, Deus mandou te falar, não vai ficar assim, Deus é maior, Deus vai fazer, Deus mandou te dizer, eu estou vendo um anjo que está entrando dentro da sua casa, o anjo está mandando te fazer isso. Quantas pessoas que estão escutando essas bobeiras, estão fazendo essas bobeiras e não estão escutando a palavra revelada de verdade. Quantas pessoas que estão morrendo por causa de falsas profecias, falsas revelações, quantas pessoas se frustrando e depois culpando a Deus por tudo aquilo que ouviu de um falso profeta irresponsável e põe a culpa em Deus, porque o Senhor me prometeu, porque o Senhor me falou, e põe Deus na parede, como se Deus fosse culpado da irresponsabilidade de certas pessoas, porque querem fama, porque querem dinheiro, porque querem estar em evidência, porque querem estar em status, porque querem cargos dentro de igreja, pessoas dentro de igreja que estão aí,
profetizando mentira, falando mentira, para poder ter cargo, para alcançar cadeira, para alcançar algo a mais dentro da igreja, acaba matando os outros, influenciando os outros para o mal, enganando, mentindo, puxando o tapete para ver o seu benefício próprio. Quantas pessoas que estão em lives aí nesse Brasil afora, irmão, profetizando mentira, profetizando isso e aquilo outro. Essas pessoas não têm compromisso com a sua vida. Essas pessoas não oram por você quando você está aí, mais amargurado. Quando você chegar diante de Deus, eles não vão responder pela sua vida. Eles não põem a mão na sua cabeça, eles não estão com você na hora que vocês estão aí, na hora da amargura, na hora da dor, na hora da dificuldade. Eles não estão aí com vocês, eles estão só querendo seus likes, estão querendo somente os views, querendo seguidores. Estão querendo o seu dinheiro, querendo as estrelinhas, profetas Balaão, que só quer a gordura, que só quer o dinheiro, que só quer a lã da ovelha. E você escutando, agindo, andando por meio de profecias. Em vez de você orar, em vez de você buscar, em vez de você ler a Bíblia, conhecer a verdade, você está andando por meio de conselhos mentirosos. Sabe, pessoas que não têm mais compromisso de ler a palavra de Deus, mas têm compromisso de ficar 1 hora escutando baboseira dentro de uma live. Que a pessoa fala mais, encurte aí, aperte esse sininho aí, olha aí, Deus mandou te dizer, que vê um nomezinho assim e começa a falar um monte de coisa, irmão, e fica, Deus mandou te falar, eita, fulano de tal, ciclano de tal, Deus mandou quantas profecias mentirosas, irmão. Esse profeta matou o outro profeta, irmão, por irresponsabilidade, por mentir. Ele tirou o homem do caminho. Ele tirou o homem, sabe, da obediência a Deus. Ele enganou o homem, um profeta usado por Satanás para enganar o homem de Deus. Quantos profetas, quantos pastores que estão aí, irresponsáveis, dentro de igrejas, dentro de lives, dentro de internet, de YouTube, TikTok, esses pregadores de TikTok, esses profetas frajutos que estão aí no Facebook, no Instagram, que não tem compromisso com Deus, tem compromisso com like. Deus vai cobrar cada palavra que você tem falado e tem enganado as pessoas, levando pessoas à morte, levando as pessoas em falsas esperanças. Você vai pagar, e bobo é a pessoa que escuta essas pessoas e deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ir num culto, deixa de orar, deixa de ouvir a pregação do Evangelho, deixa de pesquisar, examinar as Escrituras para andar no caminho certo, deixa de folhear a Bíblia e caçar um tema, sabe, e buscar sobre aquilo, buscar sobre a sua vida espiritual, buscar sobre a sua família, saber o que o inimigo está fazendo contra a tua casa, contra a tua vida, orar, pagar preço, jejuar, fazer tudo o que Deus quer, permite, e você só fica aí comendo essas boboseiras, esses pão mofado, essas águas amargas, e acaba se lascando todo dia. Quantas pessoas que estão aí, que falam que o marido vai embora, que o marido faz isso, mas que Deus vai restituir e acaba não restituindo nada. Quantas pessoas que teve sonhos e sonharam com grandes ministérios, porque Deus tem uma grande obra na sua vida, porque Deus tem uma grande promessa na sua vida, porque Deus tem isso, porque Deus tem aquilo para fazer na sua vida, e acaba as pessoas acreditando, e acaba não acontecendo isso, e a pessoa se frustrando, acaba se desviando, acaba falando mal da igreja, acaba falando mal das pessoas, e o nome que é escandalizado é o nome de Jesus, é o nome do Senhor. E todos esses profetas que fazem as pessoas desviarem e depois escandalizar o nome da igreja, que é o nome de Jesus, vão pagar, porque maldito é aquele que faz, irmão, essas coisas. Então Deus não quer essas coisas dentro da igreja, Deus não quer essas coisas dentro da live, sabe? Só que as pessoas estão fazendo isso, e o pior é as pessoas que estão ouvindo, estão sendo enganadas. Jesus
está falando com você. Escute isso aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te levar, que vai te conduzir à verdade, à vida, vai te levar a um caminho aonde o Senhor tem para você. Para de ficar escutando, seguindo pessoas que não têm mais compromisso com Deus, que ele, na hora que ele vai falar numa live, ele vê um versículo bíblico, mal sabe interpretar, mal sabe falar, tudo dele é falar por revelação e por profecia. E quando vai falar da Bíblia, vai falar, irmão, superficialmente, não te leva à verdade verdadeira. Está igual esse profeta aqui, ó, que está enganando os outros, que está enganando, levando pessoas para um caminho diferente. Se Deus falou que era para o caminho, era aqui, eles estão profetizando aqui. Deus está falando que não faça isso, e eles falam, faça isso. Estão distorcendo a verdade de Deus. Muitos profetas, falsos profetas nessas lives, profetas de TikTok, profetas de Instagram, profetas de YouTube, esses profetas que não profetizam nada com nada, que vai e fala assim, Deus está mandando te dizer que Ele conhece a sua dor, conhece a sua luta, conhece a sua prova. Deus está vendo aí, minha irmã, meu irmão, que a porta está fechada, mas que o reboliço é maior. Deus está vendo. Quem que não está passando por luta, irmão? Quem que não está passando por dificuldade? Quem que não tem uma dor, algo na sua vida, que não tem uma ferida aberta? Por que eles não falam o nome, profetiza assim, ó, Deus mandou te dizer igualzinho João Batista, larga a mulher do seu irmão ou fulano de tal, larga de prostituir, larga disso, larga daquilo, larga de adulterar, larga de beber, larga de fumar, larga de fazer essas coisas escondidas, erradas, para aí de fornicar, para de ficar aí fazendo as coisas erradas, de ser desonesto, profetas que não profetizam o que é certo, o erro, o pecado, as coisas abomináveis que estão levando as pessoas para o inferno, mas só sabe profetizar as coisas que são agradáveis, só sabe profetizar aquilo que o povo gosta. Profetas frajutos que não têm compromisso com Deus, são como esses profetas de Satanás, que estão dentro da igreja, que estão dentro dessas lives, que estão enganando as pessoas. Mas Deus vai te cobrar, em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas compromissadas com a verdade, compromissadas com a palavra, que vai quebrar essas mentiras, essas meias verdades, esses espíritos enganadores dentro da internet, para queimar, para desfazer todo este mal que estão levando as pessoas ao engano, à mentira, e a condenação é eterna, e que não faz elas conhecer a Jesus como seu Senhor verdadeiro, que é aqui da palavra. Então Deus quer mais que você ouve a palavra dele. Amém? Então fica o aviso para vocês aí. Então, no nome de Jesus, ouça a voz de Deus, que é pela palavra, pela pregação do evangelho genuína, porque Paulo falou, se viesse até um anjo para trazer outra revelação, se não fosse essa bíblica, era anátema. Quantos profetas que estão trazendo revelações de anjos que são anátemas, e são revelações mentirosas, amaldiçoadas, que estão levando a mentira e demônios para a casa das pessoas, e pessoas estão acreditando. Então fica com essa aqui, que é a verdadeira, é a genuína, que é digna de toda aceitação, e sua vida será transformada se tu obedecer e crer nela. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor abençoe a tua casa, para a honra e a glória do nome do Senhor. Estamos fazendo um estudo sobre esse texto e vai ser completo lá no YouTube. Segue lá, Espada Viva. Viu? Abençoa a nossa vida, compartilhe, manda isso aí para a gente combater esses falsos profetas nessas lives aí. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.